Entenda o conflito Israel e Palestina de forma simples. Quando você ouvir dizer que esse conflito é complexo, ele não é. Essa é a questão. Há um grupo que tem um poder enorme, que é o país mais poderoso do Oriente Médio, que é apoiado pelos Estados Unidos e que impõe suas ações sobre outra população de forma totalmente impune e que nunca é responsabilizado por nada. Então não há simetria nessa relação. Façamos um exercício imaginativo para entender melhor. Supondo que de alguma forma, uma população de refugiados judeus foi para a Cisjordânia e em Gaza, e um governo árabe em Jerusalém e Tel Aviv montasse uma prisão a céu aberto em uma Gaza judaica e eles bombardeassem com fósforo branco. Matassem civis indiscriminadamente, não fornecessem remédios, e houvesse um embargo bloqueando a entrada de comida, não houvesse energia elétrica e tivesse uma taxa de desemprego acima de 60%. As estatísticas de expectativa de vida e de subnutrição fossem horrorosas. Se um dos mais importantes parlamentares desse hipotético Estado árabe-palestino dissesse: a gente tem que botar esses judeus para fazer uma dieta. E na Cisjordânia houvesse uma área judaica com um pouquinho mais de autonomia, mas houvesse assentamentos árabes, onde confiscassem alimentos dos lavradores judeus e os aterrorizassem com apedrejamentos. As forças de segurança quebrassem os ossos de crianças e eles não pudessem dirigir nas próprias estradas. Nós não teríamos dificuldade nenhuma em compreender do que se trata. Em segundo lugar, não existe simetria nessa relação e a questão é ter direitos ou não ter. Isso não é complicado. Deixemos as situações hipotéticas de lado e vamos falar da realidade. O que está vendo não é uma reação surpresa e gratuita que acontece do nada. O fato é que a situação em Gaza, dando um salto no contexto histórico, em 1967 na Guerra dos 6 Dias, Israel aumentou mais de 50% das suas fronteiras tomando mais de 50% do território palestino, e nesse período, Gaza, que estava sob domínio do Egito de 1948 até 1967, passa a ser ocupada por palestinos refugiados. Em 2005, Yasser Arafat conseguiu acordos como o Acordo de Oslo, onde haviam assentamentos ilegais dentro de Gaza e esses assentamentos foram esvaziados, e Gaza se torna uma região exclusivamente habitada por palestinos. Posteriormente, 2006 e 2007, o partido que toma a frente da autoridade palestina, o Fatah e o Hamas, que é o grupo político de linha religiosa islâmica que vem desde a década de 1980. Que diante da situação do contexto local se organiza politicamente e é o governo que governa Gaza. Depois do início do governo do Hamas na faixa de Gaza, Israel, oportunizando da situação, que haviam só palestinos em Gaza, bloqueia o território pelo mar, pelo espaço aéreo e terrestre. Gaza é reconhecido pelo direito humanitário internacional como uma prisão a céu aberto. Um grande campo de concentração a céu aberto. Hoje Gaza é completamente bloqueada. As pessoas em Gaza têm acesso a 4 horas de energia elétrica por dia. Egito também bloqueia Gaza. A população tem faixa etária média de 17 anos. Desemprego de mais de 60%. Mais de 50% das pessoas vivem de ajuda humanitária e na pobreza. Recentemente no Congresso israelense houve uma pauta que previa a esterilização de mulheres palestinas. Ou seja, isso é uma panela de pressão prestes a explodir. É uma reação a um sistema colonial. Vejamos alguns fatos recentes que impulsionaram esse ataque do último fim de semana contra Israel e que não são noticiados na mídia ocidental que acompanhamos. Durante os feriados judaicos, cidades palestinas são sitiadas. Ninguém entra e ninguém sai. Estradas são bloqueadas. No dia 3 de outubro, em meio às comemorações dos feriados judaicos, judeus extremistas invadiram o complexo da Mesquita Al-Aqsa, expulsaram os palestinos, teve mortes de palestinos no país inteiro, batem nas pessoas, humilham as pessoas, inclusive grupos ortodoxos cospem em cristãos. É uma prática comum que se intensifica nos feriados judaicos. Nesse feriado, o portão da ala sul da mesquita foi fechado, e entraram cerca de 500 colonos israelenses. No dia 5, mais centenas. Eles destroem o patrimônio da mesquita, pisam nos tapetes desrespeitando a tradição islâmica.
fazem provocações intencionais e o que o Hamas fez foi uma reação à ocupação da mesquita e às mortes dentro da Palestina que não são noticiadas, mas estão nas páginas das mídias locais. Então esses outros ataques não são ataques surpresa. Quem acompanha esse conflito vê constantemente palestinos sendo mortos e agredidos dentro de Jerusalém e da Palestina ocupada. Portanto, é necessário muito cuidado ao se reduzir as coisas entre dicotomia bem e o mal, e devemos repensar a ideia de inimigo comum e de terrorista que é uma propaganda dos Estados Unidos, que é um aliado de Israel. Observando os mapas das perdas do território palestino de 1947 até o presente, o que ocorre é que o próprio bloqueio e confinamento de milhões de pessoas nessas circunstâncias de pobreza, dentro dessa minúscula terra, provoca essas ações radicais. Veja como era a terra palestina em 1947. O segundo mapa é o plano de partilha de 1947, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial e a criação do Estado de Israel. O detalhe é que já começou absurdamente desigual. Nesse mapa do plano de partilha do território de 1947, ele concedia 14 mil quilômetros para 700 mil judeus e 11 mil quilômetros para 1 milhão de palestinos. Mas não é só isso. As áreas férteis privilegiadas ficam para os judeus. Lembrando que a questão não é religiosa, é política, é expropriação de terras. Em 1949, a ocupação do território se consolida, Israel se autodeclara um Estado e toma mais terras e atualmente a situação é terrível. A Cisjordânia está toda recortada com mais de 300 assentamentos israelenses ilegais reconhecidos pela ONU. A ONU tem várias resoluções criminalizando esses assentamentos de Israel e propondo que se retire esses assentamentos. Porém, Israel não respeita essas resoluções e o direito humanitário internacional. O governo sionista de Israel continua atacando Gaza. O mundo está surdo e mudo, apoiando os sionistas e o governo de Israel, que tem direito à defesa. No ano de 2020, os Acordos de Abraão, com o ambicioso objetivo de normalizar as relações entre Israel e outros estados do Oriente Médio, serviram como catalisador para o projeto de Donald Trump de anexar a Cisjordânia. Esse movimento, longe de ser um mero episódio, colocou a Palestina novamente na linha de fogo e perpetuou a ocupação ilegal de terras que compõem o território palestino histórico. Em outubro, em mais um capítulo desta crônica de necroviolência, uma nova erupção aconteceu. No contexto do feriado judeu de Sukkot, que se estende de 29 de setembro a 6 de outubro e se liga às comemorações de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, movimentos extremistas e forças armadas israelenses protagonizaram ataques contra a população palestina em Jerusalém. A ocupação durou vários dias e teve como palco a emblemática Mesquita Al-Aqsa. Cenas de violência, abuso e desrespeito protagonizadas por colonos e soldados israelenses em locais sagrados para os islâmicos não são raras. O Santuário de Al-Aqsa, um dos locais mais sagrados para o Islã no mundo, tornou-se um alvo perfeito das agressões coloniais e islamofóbicas contra palestinos. É importante que se diga, ainda, que Jerusalém é uma cidade sagrada também para cristãos, que são igualmente alvos de ataques dessas forças coloniais. O cerco a Gaza ocorre há mais de 15 anos, desde a desocupação da região pelos colonos em 2005 e a chegada do Hamas ao poder, em meados de 2006. É importante dizer que o cerco militar serve a muitos propósitos, mas particularmente, é uma importante forma de controle do território continuado entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Relatórios da Human Rights Watch e da ONG israelense B'Tselem reconhecem a situação na Palestina como uma situação de apartheid. Essa ascensão nos movimentos de resistência palestina não pode ser deslocado do contexto histórico de ocupação do território. É preciso repensar a ideia de inimigo e terrorista que surge nas repercussões sobre o enfrentamento na Palestina. Os termos guerra e conflito pressupõem uma simetria de poder. De um lado há, porém, a Palestina, que sequer tem um Estado consolidado ou poderio bélico. De outro, Israel, que consolida um Estado e que tem alto poderio bélico.
Há necessidade de pensar a situação como um processo de limpeza étnica. No mundo inteiro, embaixadas palestinas têm se pronunciado lembrando as décadas de colonização. Em nota oficial, a Embaixada Palestina do Brasil afirmou: o ciclo de violência e ataques de colonos não parou durante 7 décadas. Não haverá paz nem estabilidade até que termine a ocupação israelense, responsável pela continuação do conflito. O extremismo e o racismo aumentarão a taxa de violência. Israel deve respeitar o direito internacional e reconhecer os direitos nacionais legítimos e inalienáveis do povo palestiniano, o seu direito ao seu Estado independente e viável, com Jerusalém como capital, de acordo com as resoluções e entendimentos de legitimidade internacional. Nem a violência, a agressão, nem o racismo acabarão com esta anomalia, a ocupação. No ano de 2005, iniciou-se o fim da ocupação territorial da faixa de Gaza e a retirada das tropas israelenses e dos colonos. Em 2006, ocorreram eleições em Gaza, tendo sido eleito o Hamas. O Hamas é um movimento islâmico, sunita, fundado em 1987, no contexto da primeira intifada. Sua origem está atrelada à Irmandade Muçulmana do Egito, ramo sírio-palestino, o que faz com que seja visto como inimigo tanto de Israel quanto do Egito. Os principais aliados do Hamas, atualmente, são Turquia, o grupo Hezbollah e o Irã, possuindo representação no Catar. Após a eleição do Hamas, a faixa de Gaza sofreu um bloqueio por parte de Israel e Egito, que, embora seja contra o Hamas, é próximo da ANP. Em 2019, uma comissão da ONU alertou para o cometimento de crimes contra a humanidade pela ocupação israelense. Desde a chegada do Hamas ao poder, a faixa de Gaza sofreu sucessivos ataques em 2008, 2009, 2014 e 2021. Um dos eventos mais lembrados foi o genocídio em 2008 e 2009, em que ocorreram ataques sucessivos entre 27 de dezembro de 2008 e 18 de janeiro de 2009. A Human Rights Watch acusou Israel de uso de fósforo branco como armamento. Conforme o Centro Palestino de Direitos Humanos, 1.434 palestinos foram mortos, incluindo 960 civis, 239 policiais e 235 militantes. De 8 de julho a 26 de agosto de 2014, ocorreu o sequestro e morte de 3 jovens israelenses. Posteriormente, o Hamas foi acusado de ser responsável pelo sequestro, embora tenha negado. Extremistas judeus sequestraram e mataram o adolescente palestino Mohamed Abu Khdeir. Também ocorreram protestos e lançamentos de foguetes, com uma ofensiva israelense desproporcional que deixou em torno de 2.000 mortos. No dia 1º de julho de 2020 teria início, oficialmente, o plano de anexação da Palestina, 30% da Cisjordânia, que incluía o Vale do Rio Jordão, todos os assentamentos israelenses ilegais e a margem norte do Mar Morto, conforme o plano de Donald Trump, intitulado como Acordo do Século. Tratou-se de um acordo de caráter unilateral sancionado entre Israel e Estados Unidos, desconsiderando a participação e posição das organizações palestinas e da Autoridade Nacional Palestina, a ANP. O relator especial da ONU, Michael Link, em declaração pública afirmou: o direito internacional é muito claro, a anexação e a conquista territoriais são proibidas pela Carta das Nações Unidas. E prosseguiu: o Conselho de Segurança, começando com a Resolução 242, em novembro de 1967, afirmou expressamente a inadmissibilidade da aquisição de território por guerra ou força em 8 ocasiões, mais recentemente em 2016. A análise de alguns grupos de pessoas palestinas é de otimismo. Estamos há 76 anos esperando, disse um palestino em conversa com as autoras. Há leituras de que este momento é um momento histórico de retomada das terras e luta anticolonial. Considera-se que o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, apoiou a reação do Hamas, tendo em vista que afirmou ser legítima defesa contra os crimes de Israel. Enquanto isso, o líder do Hamas afirmou ser o início de uma revolução árabe. Por fim, grupos como a Jihad Islâmica também manifestaram apoio. Poderíamos ensaiar afirmar que, nas próximas décadas, surgirá algo novo e promissor para palestinos?
Haverá o surgimento de uma união dos grupos palestinos, na Palestina e na diáspora? Cabe agora pensar nos novos processos e reconfigurações de forças na região e os desdobramentos destas ações. Esse é um brevíssimo resumo de um contexto mais amplo, mas que se resume a esses atos de um de outro. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar a maçã do professor deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Até mais!